Stephanie, a professora de inglês aqui do curso, e hoje eu tô gravando um vídeo pra vocês sobre um assunto que provavelmente vai cair na prova, que é esse aqui, adjetivos. Então, em questão de adjetivo, o que pode cair na prova é, além de ser uma questão de vocabulário, né, aparecerem adjetivos no texto e vocês terem que dizer qual é a tradução, ou terem que traduzir para entender o texto, para fazer as questões, mas também tem um aspecto mais gramatical desse conteúdo, e é com esse aspecto que eu vou ajudar vocês hoje no vídeo, tá bom? Então, vamos começar do começo, bem do básico. Qual é a função dos adjetivos? Para que a gente usa adjetivo nessa vida? Esse grupo de palavras, os adjetivos, a gente usa para, como eu escrevi aqui, atribuir uma característica ao substantivo. Uma característica qualquer. Uma qualidade ou não, tá bom? Mas uma característica, certo? Eles vão ter essa função em inglês e português. Não tem diferença. Mas vai ter uma diferença muito importante na posição do adjetivo com relação ao substantivo. Em português a gente vai dizer que é uma menina bonita, que é um menino bonito, que é uma matéria interessante, que é uma aula interessante, mas em inglês vai ser o contrário. Em inglês eu vou ter essa posição aqui, ó. Primeiro o adjetivo, depois o substantivo, que nem o meu exemplo aqui, beautiful girl, que é menina bonita. Primeiro o adjetivo, depois o substantivo. Por exemplo, o segundo ali que é scary movie, scary é assustador, então o filme é assustador. Assim eu falo em português, mas em inglês é o contrário. Isso aqui é importante pra gente não só saber usar, como também saber reconhecer. De repente pode cair numa questão, um enunciado que seja mais voltado para a identificação do adjetivo no texto. E uma das formas de a gente identificar mais fácil o adjetivo, mesmo não sabendo o significado, é a posição dele com relação ao substantivo. O adjetivo geralmente vem colado no substantivo, e ele sempre vem antes do substantivo, tá bom? Então isso aqui ajuda a usar e a identificar o adjetivo também. Então, falamos da função, falamos sobre a posição que é diferente do português, e uma coisa que eu quero comentar com vocês é sobre a questão de singular e plural. Não, diferente do português, em português eu vou dizer assim, eu vou dizer garotas bonitas, certo? Eu vou dizer livros interessantes, eu vou dizer filmes assustadores. Eu vou concordar o substantivo com o adjetivo, certo? Em inglês isso não é necessário. Na verdade, em inglês isso não acontece. Então, por exemplo, aqui da maneira como eu escrevi inicialmente, está no singular, certo? É uma menina só, uma garota só. Mas ainda que eu estivesse me referindo a várias, a um grupo delas, é assim que eu escreveria. Eu não vou acrescentar um S no adjetivo para marcar plural. Eu não posso fazer isso. E por que eu não posso fazer isso? Porque adjetivos, eles sempre estão na forma no singular em inglês. Eu não coloco adjetivos no plural em inglês. Não pode. É gramaticalmente errado, certo? Então é assim que eu vou escrever. Ah, meu Deus, mas aqui eu tô falando sobre vários filmes assustadores que eu vi, vários filmes de terror. Ainda assim, eu não vou alterar o adjetivo. Ainda assim vai ser scary movies, tá bom? Não esqueçam disso, isso é muito importante, e como é bem diferente do português, às vezes acontece a gente querer colocar um Szinho no adjetivo quando não pode, quando é errado, tá bom? Tá, então, dito isso, a gente vai passar para um conteúdo relacionado a adjetivos que é muito importante e que é sim cobrado em provas, que é quando eu estou usando adjetivos para fazer comparação. Existem mais de duas formas de comparação, como foram as que eu coloquei aqui. Tem comparativo de igualdade, de inferioridade. Isso também existe em inglês, só que não costuma cair muito em prova, esse comparativo de igualdade nem de inferioridade. O que geralmente cai em prova são esses dois aqui, que é o comparativo de superioridade e o superlativo. Então vamos só lembrar o que é esse grau de comparação aqui. O que é o comparativo de superioridade? Porque ele funciona, a ideia é a mesma em português e inglês. Como o próprio nome diz, no comparativo de superioridade eu tenho uma relação desigual.
mais ou menos nesse estilo aqui, né? Alguém tá aqui e alguém tá aqui. Alguém é superior a outra pessoa, certo? Então, eu posso usar um adjetivo para dizer que você é mais alguma coisa que eu. É mais inteligente, é mais bonito, é mais simpático do que eu, certo? E como é que eu vou fazer isso em inglês? Eu vou ter que usar algumas coisinhas. Por exemplo, aqui ó, no meu primeiro exemplo. You are taller than me. Eu tô falando que você é mais alto que eu, certo? Então o adjetivo que eu tô usando aqui para comparar é esse aqui, tall, que é alto. Tall escrito dessa maneira aqui, ele não tem essa ideia de superioridade, né? Estou falando que é alto. Uma coisa é dizer que você é alto ou que eu sou alta. Outra coisa é eu comparar você com relação a mim. E aí você é mais alto ou é mais baixo que eu, por exemplo. Sim? Então, nessa frase aqui não basta só usar o adjetivo. Eu vou dar essa ideia de mais alto através desse sufixo aqui, através dessas duas letrinhas. Quando eu escrevo dessa maneira, aí já não é mais alto só, aí é mais alto. Taller than me. Só que eu tô comparando você a mim, certo? Em português eu tenho essa partícula que é o do que, né? Você do que o que, né? Você é mais alto que eu, você é mais inteligente do que eu, por exemplo. Essa partícula em inglês vai ser o than. Você é mais alto do que eu. Sim? Tudo bem? Então eu preciso usar esse than aqui porque ele que estabelece a comparação entre mim e você, tá bom? O que acontece aqui é que eu tenho, no grupo de adjetivos, eu tenho os adjetivos que são menores, e aí quando eu falo menor, eu tô falando sobre número de sílabas, sabe? Então esses adjetivos como tall, como esse aqui também, ó, short, que é baixo, são adjetivos mais curtos. Então adjetivos que tenham uma sílaba ou alguns que tenham duas sílabas, eu vou usar essa regrinha aqui. Coloco o ER, uso than depois de adjetivo e pronto. Fiz o comparativo de superioridade em inglês. Mas eu tenho adjetivos maiores em inglês, que tem um maior número de sílabas, como, por exemplo, beautiful e intelligent. Intelligent, que significa inteligente. É um cognato, ele parece com português. Para adjetivos que sejam maiores, que tenham um maior número de sílaba, como intelligent, vai funcionar diferente para eu fazer essa comparação, certo? Então, aqui, ó, eu deixei um exemplo para vocês. Anna is more intelligent than John. Então, Anna lembra verbo to be, ser ou estar, mais inteligente do que John, sim? Por causa desse adjetivo aqui, eu não posso usar R, eu não posso fazer isso aqui, ó. Não posso. Eu preciso usar esse more, que significa literalmente mais. É a palavra mais em inglês. Tem que usar more, adjetivo, e o than com a mesma função que tem aqui, porque eu estou estabelecendo essa comparação, certo? Então, só pra gente revisar. A gente está focando no comparativo de superioridade. As outras formas de comparação existem em inglês, mas não são realmente relevantes para a gente, para as provas que vocês vão fazer. Geralmente são focados nesses dois tipos de comparação aqui. Falando sobre o comparativo de superioridade, que é quando, né, eu tenho duas coisas, duas pessoas, por exemplo, e elas estão numa relação de desigualdade, porque alguém é superior à outra, certo? E o meu foco é aqui, no fato de eu ser superior a você em alguma coisa, ou você ser superior a mim em alguma coisa, certo? Ok. A gente viu aqui que dependendo do adjetivo, dependendo da quantidade de sílabas do adjetivo, eu vou fazer o comparativo de superioridade usando o ER no final. Tem um adjetivo, uso o ER e uso than. Ou se for um adjetivo maior, com maior número de sílabas, tipo intelligent e beautiful, eu não vou poder só colocar esse R, eu vou precisar dessa palavra inteira aqui. More, nessa ordem, antes do adjetivo e o than, porque afinal de contas é uma comparação, né? Esse than que dá essa coisa de comparação, que é o do que, em português, tá bom? Tudo bem? Então a gente tem que
manter na cabeça a quantidade de sílabas do adjetivo, tá bom? Tá, eu tava falando sobre esse tipo de comparação aqui, mas e quando eu quero fazer uma comparação, mas ela é tipo num grau muito maior, é uma coisa muito maior, então não é como se eu fosse só, se você fosse só inteligente, ou mais inteligente que fulano, ou que um grupo de pessoas. Você é tipo o mais inteligente de um grupo enorme de pessoas, ou você é a pessoa mais inteligente do mundo, por exemplo. Para lembrar disso e da diferença entre comparativo de superioridade e superlativo, vamos tentar pensar no Guinness Book, sabe? Que é aquele livro que tem os recordes de várias pessoas no mundo, né? A pessoa mais baixa, a pessoa mais alta, a pessoa mais gorda, a pessoa mais velha, sabe? Vamos tentar pensar numa comparação que vai além, assim, que ultrapassa, pra gente estabelecer a diferença. Como é um tipo diferente de comparação e é num grau diferente, é claro que a forma como eu vou escrever vai ser diferente também, certo? Não dá pra ser a mesma coisa. Se cada um tem uma ideia diferente, a forma, a estrutura vai ser diferente também. Então, aqui, ó, o meu primeiro exemplo, eu coloquei She is the most intelligent person I've ever met. Essa frase é um pouquinho maior, mas é só pra não ficar uma frase tão simples e não ficar muito boba, tá? Ó, eu tô dizendo aqui que ela é a pessoa mais inteligente que eu já conheci. Então, pensando nessa escala de todas as pessoas que eu já conheci na vida, ela é a mais inteligente. Percebe como é uma coisa maior, mais grandiosa do que isso aqui? Então, aqui eu tenho como adjetivo o intelligent, certo? O mesmo adjetivo que eu usei aqui. E aqui eu já tinha falado pra vocês que intelligent é um adjetivo que tem um número maior de sílabas, né? Ele é grandinho em termos de sílaba. Então, como ele é um adjetivo desse tipo, como é que eu vou fazer o superlativo dele? Eu vou usar o artigo, isso a gente já estudou em sala, lembra? O artigo, essa palavrinha aqui, que é o most, e logo em seguida o adjetivo. Porque isso aqui, combinado ao adjetivo, vai dar a ideia de a mais inteligente. Esse aqui significa mais, sim? E tem que vir nessa ordem. Ela é a mais inteligente. Tá bom? Certo? Tá. E com relação a adjetivos menores, como esse aqui, por exemplo, ou esse aqui também. Como é que vai funcionar? Como é que vai ser essa comparação superlativa? Então, eu deixei um exemplo aqui para vocês. Esse exemplo está dizendo He is the tallest person in the world. Está dizendo que ele é a pessoa mais alta do mundo. He is, né? Eu tenho o sujeito, o verbo to be aqui no caso. Eu tenho o artigo, porque afinal de contas é o mais alto do mundo, é a pessoa mais inteligente do mundo, é a pessoa mais bonita do mundo. E como eu estou usando um adjetivo que é menorzinho, que é curtinho, que é tall, eu não preciso usar essa palavra aqui. Eu vou usar só um sufixo, só uma coisinha no finalzinho. Que coisinha vai ser essa? O ST. He is the tallest person in the world. Ele é a pessoa mais alta do mundo. A pessoa. Eu preciso usar o artigo, assim como a gente usa em português. Sim? A mais bela do mundo, o mais incrível do mundo, por exemplo. Eu preciso usar o artigo, tanto em português quanto em inglês. Esse aqui é o sufixo que eu vou usar no superlativo, para dizer o mais alto do mundo, o mais alto, sei lá, do universo, por exemplo. É diferente do sufixo que eu vou usar aqui. Não troquem os sufixos, não pode haver essa mudança, porque isso aqui é usado aqui, porque aqui é uma ideia específica. Esse aqui, que é o EST, é usado no superlativo porque também é uma ideia diferente. Ele marca essa ideia. Sim? Tudo bem? Então, vamos lá? Ah, sim. Lembrei de uma coisa que eu tava olhando aqui e lembrei de uma coisa importante que eu preciso falar pra vocês. Quando a gente estava falando lá num vídeo que eu gravei pra vocês, a gente estava falando sobre verbos e a terminação dos verbos, lembram?
Então, essa coisa de consoante e Y vale para verbo e vale para adjetivo também. Então, olha só, vamos pegar esse adjetivo aqui, que é o scary. Aqui eu só estou dizendo que são filmes assustadores. Ponto. Eu não estou estabelecendo uma comparação, nem de superioridade, desculpem, nem nada de superlativo. Aqui eu só estou atribuindo uma característica aos filmes que eu assisti. Beleza. Mas olha só, esse adjetivo aqui, ele termina em consoante e Y, certo? Se eu quisesse dizer que determinado filme é mais assustador que outro, eu ia ter que colocar esse adjetivo dessa maneira aqui, ó. Sim, por exemplo, não sei, eu não vou lembrar de filme de terror agora, mas esse filme é mais assustador que Invocação do Mal, por exemplo. Eu vou ter que tirar o Y e substituí-lo por I. Esse finalzinho aqui é o mesmo finalzinho aqui que é a regrinha do comparativo de superioridade. Sim, não tem distinção. Só que ali, como termina em consoante Y e tem que ter essa terminação para ver essa alteração, eu coloquei o I, o Izinho, tá bom? E aqui, se eu quisesse dizer que, nossa, ontem eu assisti o filme mais assustador da minha vida. Sabe, de todos os filmes de terror que eu já assisti, de tudo que eu já assisti na vida, aquele foi o mais assustador de todos, sabe? Nesse nível. Então, se eu tô jogando as coisas para esse nível, é a questão do superlativo, certo? E aí, como é que eu vou colocar esse adjetivo que termina em consoante Y no superlativo? Eu sei que eu tenho que substituir o Y por I, certo? E qual é a terminação do superlativo para esses adjetivos mais curtos, menorzinhos? É o ST, não é? Então, eu vou colocar scariest. This is the scariest movie I've ever seen. É o filme mais assustador que eu já vi na vida, assim. Tudo bem? Sim?